Vamos estudar 2 livros. Hoje trago Evolução em 2 Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, primeira parte, capítulo 12, de tema Lei de Causa e Efeito. E também nós iremos estudar o livro Missionários da Luz, também série André Luiz, capítulo 12, Preparação de Experiências. O tema que nós iremos estudar é completista. Ambos os capítulos do Evolução em 2 Mundos, Lei de Causa e Efeito, como Missionários da Luz, o livro, que é o capítulo 12, do tema que nós iremos estudar, completista, diz respeito às ações humanas. Ou seja, o ser humano, quando reencarna, segundo a lei de causa e efeito, os seus atos serão responsabilizados tanto para o bem como para as ações transgressoras às leis de Deus. E temos também, no livro Missionários da Luz, o completista. O que seria o completista? É aquele que consegue não lesionar o seu organismo físico e perispiritual. Ele, de forma integral, ele consegue alcançar os resultados da programação de sua encarnação. Ou seja, ele não incidiu no suicídio indireto, não viveu os excessos dos vícios materiais, nem do pensamento. Então, ele não diminuiu o tempo de vida enquanto encarnado, ou seja, ele alcançou o mínimo para poder se tornar um completista, de modo que, se o indivíduo está programado para que ele tenha até a sua morte minimamente 70 anos de idade, mas ele não consegue porque ele abusou, ele viveu os excessos dos vícios, tanto de natureza material como de pensamento, ele desencarnou aos 50 anos, porque ele sobrecarregou o seu organismo com uma série de comportamentos, de vícios, de desequilíbrios emocionais, que fez com que ele encurtasse a vida. Era para ele voltar para a pátria espiritual aos 70 anos de idade minimamente, para se tornar um completista. Mas ele voltou aos 50, aos 60 anos, porque o organismo físico e também o organismo perispiritual não suportou as lesões reiteradas do espírito encarnado. Então, o completista é aquele que alcança, tanto no seu organismo físico como espiritual, ele alcança as programações sem transgredir as leis de Deus, sem viver os excessos, e ele alcança minimamente a idade que deve voltar, retornar à vida espiritual, alcançando resultados tanto no sentido físico, como também resultados da sua missão de natureza espiritual. Já a lei de causa e efeito, que no livro Evolução em 2 Mundos, procura explicitar, explicar, segundo as palavras de André Luiz, em que os nossos atos eles são norteados pela lei de causa e efeito, e haverá sempre em nosso ato as responsabilidades de tais leis, claro, com atenuantes e agravantes. Sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados. Diante disso, a lei de causa e efeito ela é de natureza educativa, não somente punitiva, mas, acima de tudo, educativa, porque ela tem o fim de aflorar, acontecer em nós a nossa natureza espiritual, não corporal, porque esta natureza corporal ela passa, ela é transitória. Então vamos fazer a leitura, primeiramente, do livro Evolução em 2 Mundos, capítulo 12, item Lei de Causa e Efeito, segunda parte, primeira parte, capítulo 12, item Lei de Causa e Efeito. Vamos fazer a leitura, logo depois vamos para o livro Missionários
da luz. Estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 12, item Lei de Causa e Efeito. Também hoje estamos estudando o livro Missionários da Luz, capítulo 12. Companheiros dos estudos, irei fazer a leitura, primeiramente do item Lei de Causa e Efeito do livro Evolução em Dois Mundos. Em texto, narração André Luiz. Encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Quando dilacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jaz, com os quais permuta os quadros inquietantes da imaginação em desvario. Companheiros de estudo, estou finalizando a leitura. Eu não vou fazer a leitura integral do texto, porque na realidade existem muitas informações, mas vamos nos ater a esta primeira parte, porque diz respeito às consequências dos atos que feriram, transgrediram as leis divinas. E André, já que no início, ele diz que o espírito, após a morte, a sua desencarnação, iniciando no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o espírito desencarnado, ele penetra na essência da lei de causa e efeito, ou seja, ele já sente em si mesmo as responsabilidades, as ações daquilo que ele fez da vida. E sabemos que os nossos atos, eles criam formas no nosso mundo mental, como aqui ele diz que na tela mental nós temos tudo plasmado, tudo já formado. São criações mentais em que nós alimentamos com a nossa imaginação os atos que colocamos em prática durante a vida encarnada. Ou seja, a vida na carne, a vida física, antes do ato, nós criamos no mundo mental, no mundo abstrato, o que nós iremos agir no mundo concreto. Então, segundo a lei de causa e efeito, fica tudo gravado, os nossos atos, no campo da imaginação. Lembrando sempre que a lei de causa e efeito, ela não é, em sua base, punitiva, mas ela é educativa, porque temos aí também as possibilidades de atenuar e agravar os nossos atos. Diante disso, temos também como material de auxílio, no livro Ação Reação, também série André Luiz, um capítulo chamado Sanções e Auxílios. Quando o espírito ele já está saturado de si mesmo, em diversas reencarnações, ele não consegue superar velhos comportamentos nocivos, venenosos, ele recorre ao mundo superior, segundo este capítulo do livro Ação, Reação, Sanções e Auxílios. Ele recorre ao mundo superior e pede uma doença, um limite. A doença tem essa função também, a chamada dor-proteção. Algumas doenças, algumas fragilidades no organismo físico é para que o espírito possa se proteger dele mesmo, de suas tendências lá do passado. Ou seja, se o indivíduo em cada encarnação ele acha natural se alcoolizar, beber de forma excessiva e perder a lucidez, ele pede, segundo este livro, um problema no fígado, um problema no organismo dele, quando ele reencarnar, na medida que ele venha a desencadear
este velho comportamento dos vícios. Estou dando exemplo como o vício do álcool. Pode ser um vício também do pensamento, as vaidades, os orgulhos, o egoísmo, mas como, didaticamente falando, quando o indivíduo se fixou na bebida em diversas reencarnações, ele criou um padrão de comportamento venenoso, desarmônico. E ele recorre justamente à dor, a uma doença, uma enfermidade, para que ele possa ter a preocupação de não agir neste mesmo erro, pelo menos em tese. Tudo isso de respeito à lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito força todos nós a repensar os nossos atos. E ela vai atuando na medida que o espírito venha se arrepender, viver o bom remorso, e ele começa a entender o valor real da vida. Em suma, a lei de causa e efeito, ela é educativa. Então vamos agora, amigos dos estudos, nos concentrar no livro Missionários da Luz. Temos também um assunto muito relevante, que é o completista. O que seria o completista? André Luiz encontra-se na colônia espiritual Nosso Lar, no setor de pavilhão dos desenhos, onde os espíritos vão encarnar aqui na Terra, em nossa dimensão. Ele está conversando com um mentor chamado Manassés. E Manassés vai explicar a André Luiz justamente o que significa o completista, aquele que alcançou os resultados positivos das programações da encarnação. Vamos à leitura do livro Missionários da Luz, do capítulo 12, em que Manassés ele vai conceituar o termo completista. O que significa completista na vida espiritual? Em texto, narração, André Luiz. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebuços: meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu complacente e retrucou bem-humorado: é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta, em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Companheiros dos estudos dos temas da vida, finalizamos esta leitura do livro Missionários da Luz, em que Manassés está conceituando o completista. E ele diz aqui
explicando, André Luiz, que perambulamos aqui no nosso mundo encarnado, desprezando 50%, 60%, 70% e até mais das nossas possibilidades. Ou seja, segundo Manassés, nós temos potenciais de oferecer à vida, enquanto encarnados, o melhor, mas desprezamos um percentual, desprezamos energias da vida, vitalidade, em ações que vão encurtando a vida material, a vida carnal. Ele diz também que o completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro. Então é interessante que o completista é o trabalhador leal, é aquele que alcançou as programações da reencarnação. Ele não encurtou, ou seja, ele não incidiu no chamado suicídio indireto ou inconsciente. Ele conseguiu se manter no seu organismo, ele conseguiu manter na sua estrutura orgânica, física, o mínimo de equilíbrio, moderação, para que ele possa produzir os valores do espírito, da alma, contida nele, no corpo físico. Então, é interessante que esse conceito de completista nos dá a possibilidade de a gente vigiar mais as nossas ações, o nosso proceder aqui na Terra. Ele ainda diz no texto que é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Então, se você alcança as possibilidades segundo a programação do seu corpo físico para que você possa produzir as virtudes, as qualidades espirituais, você alcança esta qualidade de completista na vida espiritual. E ele também, de alguma forma, ele diz que existe desperdícios das forças fisiológicas. Por isso que os vícios, os excessos, eles vão prejudicando as forças, as vitalidades, o vigor do corpo físico, por sua vez, da mente, do psiquismo, do espírito encarnado. Como é importante estudarmos os temas da vida e que sejamos completos também no Evangelho do Senhor Cristo, para que sejamos luz do mundo. E devemos estudar estes conceitos. Então, amigos, estudamos hoje o conceito de lei de causa e efeito e o conceito de completista. No primeiro conceito de lei de causa e efeito, de respeito ao livro Evolução em Dois Mundos. O segundo, completista, no livro Missionários da Luz. Fiquem na paz.